Essa semana a gente falou um pouquinho do que é matemática de verdade, como é que é feita a matemática em faculdades, o que se aprende de verdade nesses tópicos. E nesse vídeo, na segunda-feira, a gente falou daquela discussão tradicional do que 0,999 três pontinhos é igual a 1. Terça-feira, a gente começou a falar um pouco sobre demonstrações, que é o que o matemático faz da vida. A gente fez uma demonstração segunda-feira, mas não falei nada. Terça, a gente falou um pouquinho sobre o que são demonstrações e explicou isso e demonstrou um fato muito interessante. Então, continuando esse overview, esse voo sobre algumas coisas da matemática que a gente deveria aprender e a gente não aprende, hoje eu quero continuar falando sobre os métodos de demonstração. Porque lá na segunda-feira, na terça-feira, eu falei no outro vídeo, eu falei para vocês, calma aí, vamos fazer aqui direito. Tá aqui, ó. Eu falei que existem três maneiras de se fazer uma demonstração. Uma é o modo direto, que foi o que a gente viu no último vídeo. O segundo modo é por contradição, que é o segundo modo, ou absurdo, se você quiser um nome que é muito usado aqui no Brasil. E o terceiro modo é o por indução. Então, esses são os três modos principais que a lógica nos dá de como se demonstrar uma coisa na matemática. A gente já falou do modo direto, então eu vou cortar aqui. E hoje eu quero falar do modo de contradição. Então tá aqui. É isso que eu quero falar hoje. Tá? Então vamos lá. Então, vamos lembrar um pouco o que a gente fez no último vídeo. No último vídeo, a gente discutiu que uma prova direta é aquela onde eu pego uma hipótese e daí, por uma sequência de passos, que sejam passos que todos são verdade, eu vou chegar e vou chegar no final daquela hipótese que eu falei. Eu vou chegar no resultado final. Por uma sequência de passos que cada um deles é verdade. Eu vou pegar minha hipótese, vou dar o passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5, e assim vai até o resultado. Então, esse é o método direto que a gente viu da outra vez. O método por contradição pode ser um pouco estranho a princípio, mas vocês vão entender melhor até o final do vídeo o que eu quero dizer com ele. O modo. Então, aqui é o modo direto. Agora, uma prova por contradição, eu estou falando que eu tenho uma hipótese, daí eu vou pegar e vou construir qual que é a hipótese contrária a essa, né? Então eu vou escrever aqui que eu vou pegar a hipótese contrária. E eu vou fazer por uma sequência de passos diretos dessa hipótese contrária, eu vou mostrar que se essa hipótese fosse verdade, você teria uma contradição. Você chegaria num resultado que não é só não verdade, ele é um problema para a matemática, se fosse um todo. Então, o que o método da contradição é? Você prova que o contrário daquilo não pode ser verdade, porque aquilo seria um problema, então isso garante que o original é o método correto. Ou é a hipótese correta. É o teorema correto, você quer dizer. Então vamos. Isso tá meio maluco na cabeça de vocês, eu imagino. Então vamos tentar entender um pouco como seria assim. Vamos fazer uma hipótese. Eu quero escrever uma hipótese. Vocês lembram o que são os números naturais? Os números naturais são aqueles que são. Deixa eu escrever aqui. Os números naturais, o que são? Ele é o 0, o 1, o 2, o 3 e assim por diante. São os números naturais. Não tem número negativo, não tem nada. Então, esses são os números naturais. Então, eu vou pegar e vou fazer a minha hipótese aqui. A minha hipótese é. Minha hipótese é o meu teorema. Eu vou, em vez de escrever hipótese, eu vou escrever meu teorema. Eu vou escrever teorema.
não existe maior número natural. Então, o que quer dizer aqui? O meu teorema, eu estou dizendo que não existe um maior número natural. Não existe um número maior ou maior número natural. Não existe o último número, que todos os números naturais são menores do que ele. Como é que eu demonstraria isso aqui? Aqui o método da contradição, ele é verdade. Ele é muito útil. Por quê? Vamos imaginar. O que significa que não existe maior número natural? Significa que não existe... Vamos pensar juntos. Não existe um número L, um L, tal qual todo natural é menor que L. Isso aqui é o que significa existir um maior número natural. Mas a gente quer provar que não existe. Daí vem o método da contradição, o prova por contradição. Você vai então supor, então eu vou supor aqui, então vamos começar a nossa prova aqui, ó. Então vou escrever aqui, ó, prova. Eu vou supor que existe maior natural. Então, eu estou supondo o contrário. Eu quero provar que não existe, e aqui eu estou supondo que... Vamos imaginar que existisse. E eu vou chamar esse número de L. Tá bom? Esse aqui é o maior número natural. É o maior natural. Então, se ele é o maior natural, ele seria o último número. No entanto, quando a gente define a adição dos números naturais, a gente sempre decide que a soma de dois números que são naturais sempre é igual a um terceiro número também natural. Então, esses três aqui são naturais. Então, a soma de dois números naturais sempre é igual a um terceiro natural. E aí eu vejo, então, que se L, que é um número natural, é o maior número natural, eu posso criar esse novo número natural aqui, L mais 1, porque a soma de dois naturais sempre é natural. E essa soma aqui, eu sei que L, que é o maior número natural, é menor que esse novo número natural que eu acabei de criar. Então significa que L, logo, L não pode ser o maior natural. Porque eu acabei de provar que se eu conseguisse criar se existisse um L que fosse o último natural, eu poderia criar um novo número que é maior que ele. Então, o que eu chego aqui é numa contradição. A minha hipótese que eu tinha feito originalmente não suporta o que a matemática nos diz. Então, como é uma contradição, então a minha conclusão é: logo, não existe maior natural. Então, ao assumir que a contrária era verdade, eu consigo provar que a minha hipótese original era verdade. E isso é muito louco. No Brasil, muitas pessoas falam que é prova por absurdo, né? Que em vez de falar que é uma contradição, você diz que é um absurdo. Mas é um método de mostrar que você pode provar uma coisa provando que o contrário dele levaria a um absurdo. Como é um método um pouco mais novo e diferente do que a maior parte das pessoas pensaram, porque o método direto é muito mais lógico, né? É uma coisa muito mais parecida com o que a gente sabe. Vamos fazer um outro teorema um pouquinho mais difícil. Vamos imaginar, vamos fazer a seguinte pergunta: existe um maior número primo? Existe o último número primo, aquele maior número primo de todos? Será que ele existe ou não? Essa é uma dúvida que a gente pode ver. Então,
Vamos tentar provar isso aqui. Lembrando, o que é o número primo? O número primo é aquele número que só é dividido por ele próprio e 1. Então, 2 é o número primo, 3 é o número primo. 4 não é o número primo, porque 4 é dividido por 4, por 2 e por 1. Então, ele não é só por ele mesmo. 5 é primo, 6 não é primo, 7 é primo. E assim vai indo. Então, vamos imaginar que exista o último número primo. Então, o P1, vamos falar 1 só para poder ficar fácil. Não é primo, mas só para ficar fácil. O segundo número primo é 2, o terceiro número primo é 3, o quarto número primo é 5 e assim por diante. Eu estou fazendo isso. Então vamos imaginar que existisse um maior número primo. Então vamos imaginar que Pn é o maior número primo. Então vamos imaginar aqui, como eu falei, que Pn é o maior número primo. Então agora, vamos criar o número Pzão, que ele vai ser P1 vezes P2 vezes P3 vezes P4. Então a multiplicação de todos os números primos existentes. Eu posso fazer isso porque aqui a gente está supondo que existe o maior número primo Pn, tá? Esse número Pzão aqui, ele obviamente não é primo. Por quê? Porque ele é divisível por P1, por P2, por P3, por P4, por P5, por P6, até Pn. Ele é divisível por todos os primos possíveis. Então esse número aqui com certeza não é primo. No entanto, vamos pegar... Então vamos considerar agora o número P mais 1. Então, o que é o número P mais 1? É P1 vezes P2 vezes P3 vezes Pn mais 1. Agora, olha o que acontece. Esse número aqui, ele é completamente divisível por qualquer número primo. No entanto, o resultado dele, essa parte que sobra aqui, também é um natural, porque é uma multiplicação de um bando de primos, certo? Então você aqui consegue validar que essa parte aqui da esquerda é o número natural. E aqui vai ser um resto, que vai ser de 1 sobre P1, P2, P3, vai ser sempre um número aqui fracional. Um número natural mais um número racional é um número racional. Então, o número P mais 1, ele não é divisível por nenhum primo. Por nenhum número primo. Então a gente chega à conclusão que P mais 1 é divisível por 1 e por P mais 1. Tá? Então, ao fazer isso, eu percebo que P mais 1 também é um primo. E aí, a minha lista não é finita, porque eu tinha suposto que o número Pn era o maior número primo. Mas agora a gente viu que eu consigo criar, a partir de todos os números primos, um novo número primo. Logo, esse número aqui não é divisível. Esse número aqui também é um número primo. Então o meu Pn não é o último número primo, logo o que a gente viu que a minha hipótese original é falha, porque eu provei que eu consigo criar um número primo a partir dos anteriores. Então a gente chega a uma contradição. A gente chegou aqui numa contradição e, portanto, a gente acabou de chegar então que aqui a minha hipótese original era falsa, então não existe um último número primo. E aqui, de novo, é a loucura. Para mim, sempre que eu faço isso, que eu falo sobre isso, eu fico impressionado. Por quê?
Porque a gente está dizendo que, como não existe número primo, a gente fez uma prova para todos os números, para os infinitos números. A gente fez uma prova que algo não existe, que é impossível que exista esse último número primo, utilizando a contradição, utilizando a prova matemática, que novamente mostra a vantagem da matemática em relação às outras áreas onde demonstrações são possíveis. E é muito louco isso. Interessante, eu acho pessoalmente o método que eu mais gostava na faculdade de demonstrar teoremas era o método da contradição. E aqui espero que vocês tenham entendido um pouco. Como eu falei, é um pouco estranho no início, quando você começa a aprender sobre métodos de demonstração, essa mentalidade de entender o que está acontecendo. É uma quebra dos processos mentais que você tem. Então, espero que vocês tenham entendido. Se vocês acharam estranho, tiverem dúvidas, escreva aqui embaixo nos comentários, que a gente discute, a gente conversa, tal, estiver aprendendo. E ó, aqui lembrando mais uma vez, se você chegou até aqui, lembra de apertar esse botãozinho aqui embaixo, lá, por favor, para que mais pessoas possam entrar e o canal volte a crescer, tá bom? Muito obrigado, gente. Até a próxima, tchau.